de falarmos das piores ideias da Marvel Comics, chegou a hora de falar das piores ideias da DC Comics. E vai ser pé na porta! Pé na porta e soco na cara. Mas vamos começar leve, que vamos começar com as unanimidades, com o Superman elétrico. Antes da gente falar do Superman elétrico, tem uma coisa que o Forlani falou, tipo, tem 5 minutos aqui quando a câmera não tava ligada. Qual é, Solta Forlani? aí, solta o verbo, Forlani. Speak your mind, Spawn. Você que tá em casa, há de convir comigo que não há nada mais abominável do que esses super vilões que são criados só pra acabar com o herói. Com tanto de vilão que tem, você não precisa trazer o Doomsday, cara. Não, mas com é o tanto anos gente que 90, tem Gotham cara. City, você não precisa inventar a porra do Bane com a porra do veneno. Vai tomar no Nos anos 90, a DC não sabia direito o que fazer com o Superman. Foi a década dos anti-heróis e tal, e o Superman meio que ficava ocioso lá e tal. Aí eles fizeram a Saga da Morte em 93, venderam um monte de HQ, casaram ele com a Lois Lane em 96, também vendeu um monte de HQ, e aí eles inventaram o Superman elétrico em 98, 97 e 98. A consequência ainda da morte do Superman dividiu o Super-Homem, ele era o Superboy, o Steel... Tinha um Cyborg tinha também. Cinco Super-Homens Tinha vários diferentes. Superman. O Superman elétrico, ele parou de sugar a energia do sol. Aí ele desenvolveu poderes de eletricidade. Aí virou o Superman azul e o vermelho, que foram Tipo divididos em Pokémon, dois. tipo Pokémon. Aí acabou sendo muito rápido, ele foi dividido em dois em fevereiro de 98 e voltou os poderes em maio de 98. Então é um negócio que não pegou assim, hoje é motivo de piada. Mas a Mulher Maravilha também já teve uns momentos ruins. Uma das histórias é o Ataque das Amazonas, né? Amazon's Attack. Que a Mulher Maravilha é a protagonista da HQ, é a protagonista da história, só que não. Tipo, Só que ela não, praticamente não aparece na história. Ela aparece nas capas e tal, mas ela só vai aparecer mesmo na última edição da minissérie. E todo mundo fica zoando muito a minissérie, porque é aquela coisa, as Amazonas, elas estão tentando se vingar contra o mundo dos homens, porque eles sequestraram a Mulher Maravilha. Adianta. Aí vai lá todo mundo lá com o seu arco e flecha e tal, derrubando jatos e tal. Beleza, tipo, você dá uma licença poética aí e tal. Mas não cara, tanto, né? Pode, se exagera, sabe? Na primeira edição, as Amazonas chegam lá e matam um menino a sangue frio e tal. Esses exageros da DC, achando que vai fazer histórias adultas e tal. Uhum. Tipo, a maioria dessa lista que a gente fez aqui são isso, sabe? Tipo, você faz histórias em quadrinhos, que é uma coisa, tipo, pra jovens adultos e tal, mas, pô, você pesa a mão às vezes. E essa Amazon's Attack é uma HQ que, além dela ser bem ruim, assim, é uma HQ que pesou a mão logo de cara. Em 1993, a DC inventou uma nova história onde tinham alienígenas que iam invadir a Terra porque eles precisavam de alimentos que estavam na nossa coluna espinhal. E os únicos sobreviventes desse ataque dos alienígenas viraram super-heróis. Ou seja, foi uma ideia da DC Comics pra fazer novos personagens, basicamente. Só que, meu amigo, não teve um que ficou. Ninguém lembra, não tem colecionável. Não tem cosplay na Comic Não Con. tem cosplay na Comic Con, não tem antologia, não tem gibi encadernado, não tem nada. O começo da história já era tudo errado, sabe? Porque era muito chupado de Alien. Que eram Totalmente, os alienígenas que escaparam de uma prisão espacial, vieram pra Terra, e tipo aquela coisinha que sai da boca, assim. E, mano, é uma imagem muito feia, né? O cara carcando nas suas costas, assim, e aquele negócio pegando na nuca aqui, assim, ó. Ah, DC, dá licença, né? Oh, come on! Tivemos um exemplo disso aqui, de um cara pegando na nuca do outro aqui no Omelete. Beijando, recentemente. né? Também não foi bonito, não. Arrepiou. Nosso querido amigo e convidado, Frank Miller, né? Fez muita coisa já pelo bem dos quadrinhos, mas não é só de coisas boas que a gente vai falar aqui, né? Muito pelo contrário. Ele voltou pra DC Comics pra fazer o Batman e Robin, ele e o Jim Lee. Todo mundo, cara, só queria ver isso, né? Não, o All-Star virou um símbolo de coisas boas Do e de All-Star coisas de Superman. ponta dentro da DC, por causa do All-Star Superman. Sim. Aí, tipo, os dois caras de maior renome dentro da DC nessa época e tal, até hoje foram lá fazer o All-Star Batman e Robin, e primeiro que a HQ atrasou, assim, saíram 10 edições em 3 anos, e, cara, tudo errado. O Frank Miller naquela vibe de desconstruir super-herói, assim, e quando ele fazia o Cavaleiro das Trevas e tal, funcionava, porque parecia um negócio à parte, até pelo desenho e tal. Aí no caso do All-Star Batman e Robin saiu tudo errado. Primeiro que saiu o Coringa tatuado, que ninguém gosta, e tipo, a gente viu a prova aí, né, no cinema e tal. Mas, cara, um monte de ideia zoada, assim, tipo, do Batman ele chegar, ele recruta é a história dele recrutando o Dick Grayson. Aí ele recruta e o Dick Grayson tá meio perdido, assim, falando, nossa, quem que é isso? Quem é você que está fazendo? Who are you? Who are you? É uma ideia que deu errado, mas é aquilo cara que ele tá sempre arriscando. Ele tá fez sempre, uma cagada, né? Ele tá sempre arriscando, mas eu acho que ele exagera demais, assim. Ele faz a Mulher Maravilha feminazi, o Batman transa com a Canário Negro no meio da rua. Aí o Batman fala pro Dick Grayson, aliás, é a fala mais famosa dessa HQ, assim, que Eu sou a o porra do Robin Batman. fala assim, tipo, mas quem é você? Ele falou, mano, você é retardado, sua porra do Batman. É isso que ele fala. Depois da crise final vieram duas histórias muito deprês. Um é a Cry for Justice, que o Batman e o Caçador de Marte morrem, né, na crise final.
E o Arqueiro Verde... O Arqueiro Verde e o Lanterna E o Verde, Lanterna? eles ficam sangue nos olhos, Hal vão Jordan, atrás né? de todo mundo, Isso. falando, não, agora a gente vai fazer justiça, E custe vai o que matar custar. todo mundo. E a outra é Rise of Arsenal, que é a HQ do craqueiro. É foda, é muito depressivo, é um cara mal, em depressão, usando drogas, usando álcool, enfim. A DC quebrou barreiras nos anos 70 e tal, tipo, quando esses assuntos eram proibidos, você falar de drogas em quadrinhos e tal. Alcoolismo. Cara, foi muito importante, assim, mas, pô, isso vira um clichê, entendeu? E aí, tipo, o cara realmente pesa a mão. Nessa história do Arsenal, assim, tipo, a filha dele tinha morrido no Cry for Justice, a menina morreu soterrada por um prédio. Soterrada por um prédio. É. E aí, tipo, nossa, ele fica louco, e aí, tipo, ele volta a usar heroína, ele ataca a ex-mulher, ele tá, tipo, saindo na mão com a ex-mulher, e aí ele pensa, nossa, tipo, eu nunca fui tão feliz quanto eu fui junto com essa mulher. E aí, tipo, ele senta a mão, porque ele fala, não, ela gosta de apanhar e tal. Pô, velho, o Arsenal, olha, realmente, era o Ricardito. Bons tempos que ele era o Ricardito, que era só o ajudante do Arqueiro Verde, aí virou esse Mala, esse mala. Ainda falando sobre problemas domésticos, que é uma coisa comum lá na DC Comics. O Homem Elástico teve a sua esposa morta e em seguida incendiada. Ele dá uma pirada, né? É dar uma pirada. Quando a DC faz as crises, elas são dramáticas normalmente e tal. Mas, de novo, eles pesam a mão, e Crise de Identidade de 2004, que entrou aqui na nossa lista, e é uma das histórias mais odiadas da DC também. O roteirista, o Brett Metzer, ele cria uma história em que o vilão, o Dr. Luz, descobrem que ele estuprou a mulher do Homem Elástico tem isso. na torre da Liga da Justiça, lá, anos antes e tal. Pô, o único jeito é apagar a memória desse cara. Aí eles começam a apagar a memória de todo mundo pra ninguém saber que apagaram a memória do vilão. Look right here. E muita gente questiona porque tem alguns personagens importantes da Era de Ouro, que é quando todo mundo era exemplo de moral e tal, não existia essa coisa do super-herói ter problemas e tal. Era bonzinho mesmo. Então, tipo, personagens importantes da Era de Ouro voltaram nessa história e, tipo, a história sugere que todo mundo tinha um passado sombrio e vários segredos e tal. E, na verdade, mesmo quem é fã da DC assim, não gosta muito de Crise de Identidade. Uma das histórias que a gente vai falar agora é Morte em Família. Uma das histórias mais aclamadas da DC Comics, com certeza, que foi reaproveitada, né, outras vezes também, mas que tem umas coisinhas ali que denotam um erro de trajetória da DC Comics. Olha, a gente botou nessa lista aqui, a gente não ficou colocando historinhas ruins que são pontualmente ruins, entendeu? Tipo, pô, o Superman já estrelou filme pornô em HQ da DC. What did you have in mind? Tem coisas que são só ideias ruins, mas tem coisas que é falha de caráter, sabe? Você botar na mão do leitor e escolher se o Jason Todd vai morrer ou não, cara, tipo, eu não concordo, entendeu? E a DC ainda ganhou dinheiro com isso, que eles botaram lá um 0900 lá em 1988, 89, pra você decidir se o Robin morria ou não, ganhava 50 centavos de dólar por ligação. Holy bad news! Por mais que mostre o Coringa com o pé de cabra fora do quadro, tipo, o menino não aparece, o cadáver aparece depois só. Mas, cara, a imagem é muito forte, entendeu? E, tipo, pô, você tá fazendo gibi pra criança. Nem sempre, como é o caso de A Piada Mortal de Alan Moore, talvez a maior ou uma das maiores histórias do Batman e do Coringa que temos nas HQs, mas tem um erro que o próprio Alan Moore já falou que não gostou muito do que ele fez, que é o caso da Bárbara Gordon, que ela é mutilada, violentada psicologicamente, fisicamente pelo Coringa. A gente assume que A Piada Mortal, que é uma história... beleza, tá dentro de cronologia, mas é uma história fechada. Beleza, pode ser uma história pra adultos. Mas é foda que é desequilibrado. As coisas que acontecem contra o comissário e contra o Batman nessa HQ não se compara ao que acontece com ela, sabe? E fica muito solto. Tanto que o filme, ele dá uma história maior pra ela. A nova animação. A nova animação. Tem aquele pedaço que é toda a apresentação dela, que na HQ não tem. Não só fica solto, como às vezes Parece soa gratuito. Tipo, parece você vai- gratuito e aí a personagem tem que conviver com isso pra sempre nas HQ. Mas diga aí nos comentários se você também fica incomodado com certas coisas da DC, ou se você gosta, você prefere o sombrio e realista. Deixe seu comentário, não esquece de curtir nosso vídeo e assinar o canal também.